eu tenho visto as ideias e conceitos do cristianismo progressista serem assimilados até por membros de igrejas comprometidas com o reino de Deus. Provavelmente essas ideias e conceitos chegaram até essas pessoas por meio dos influenciadores digitais do mundo gospel. Precisamos ter muito cuidado para não nos afastarmos da sã doutrina e assimilarmos a narrativa desse outro evangelho, chamado cristianismo progressista. Se você sonha com uma igreja bíblica e cheia do Espírito Santo, deixe seu like e fique conosco nesse vídeo até o final. Se você quer aprender mais sobre temas relacionados ao reino de Deus, se inscreva no canal e ative as notificações. Eu deixei na descrição o link do material que eu utilizo para estudo bíblico. São materiais que eu tenho, uso e recomendo. Se você quer ter boas fontes para estudo da palavra e contribuir com o nosso canal, adquira os produtos através dos links da descrição. O cristianismo progressista representa uma abordagem teológica pós-moderna e está fundamentado no pensamento iluminista. Ele é um movimento pós-liberal dentro do cristianismo que busca reformar a fé através de insights do pós-modernismo e uma reavaliação da interpretação bíblica. O cristianismo progressista é caracterizado por questionar a factualidade dos acontecimentos bíblicos e a tradição cristã, dar ênfase à diversidade e à justiça social. Os cristãos progressistas usam algumas verdades bíblicas, alguns conceitos do cristianismo histórico, mas abordam de forma rasa ou questionam os pilares da fé cristã. Vejam essas ideias, essa nova narrativa, introduzida muitas vezes em um discurso erudito, carregado de palavras da moda como justiça social e combate às diferenças, tem conquistado muitos adeptos. Esses grupos entendem que os crentes que discordam de suas ideias progressistas são fundamentalistas ignorantes, que lutam para impedir o suposto progresso da humanidade e do próprio cristianismo. Os líderes que difundem tais ideias tentam passar uma imagem de pastor inteligente e que pensa fora da caixa. Normalmente usam sermões instigantes e perspicazes. A escritora cristã Alisa Childress lista 5 sinais das ideias do cristianismo progressista que devemos ficar atentos. Se você ver essas ideias em um membro de sua igreja, você tem o dever de, fraternalmente, instruí-lo. Se você ver essas ideias na liderança da igreja, eu aconselho você a reavaliar, junto com a sua família, a permanência nesse ministério. Eles têm uma visão rebaixada da Bíblia. Os protestantes creem na inspiração, autoridade, inerrância, necessidade e suficiência das Escrituras. Somente as Escrituras é um dos fundamentos da teologia reformada. O cristianismo progressista geralmente abandona esses termos, enfatizando a crença seletiva e pessoal sobre o que é verdade ou não nas Escrituras e sobre os ensinos bíblicos que são válidos ou não para o nosso tempo. É uma espécie de evangelho self-service. Frases como: a Bíblia é um livro escrito por homens, a Bíblia é machista. Eu discordo do apóstolo Paulo nesse assunto. A Bíblia contém a palavra de Deus, mas também tem as palavras e ideias dos homens. Os sentimentos são mais importantes que a verdade objetiva das Escrituras. Nas igrejas progressistas, as experiências, os sentimentos e as opiniões pessoais tendem a ser mais valorizados que a verdade objetiva. Ao desconsiderar o fundamento protestante do somente a Escritura, o que uma pessoa sente como verdade ou divino torna-se autoridade para a fé e prática. Frases como: o que você sentiu no seu coração, você vai sentir quando for de Deus. Deus é amor, não acredito que ele condenará alguém ao inferno. São comuns entre eles. Muito cuidado, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Os fundamentos do cristianismo estão abertos à reinterpretação. Cristãos progressistas são abertos à redefinição e reinterpretação da Bíblia sobre questões morais e doutrinas fundamentais da fé cristã. Frases como: a ressurreição de Jesus foi simbólica, não aconteceu de fato. O inferno não é literal, é apenas um símbolo. Jesus não é Deus, ele foi uma pessoa iluminada por Deus.
Os ensinos bíblicos sobre sexualidade são preconceituosos e estão desatualizados. Essas frases são comuns entre eles. Termos históricos são redefinidos. Alguns termos históricos são redefinidos e ressignificados. A autora cita o exemplo da inspiração das Escrituras. Para o cristianismo progressista, a Bíblia foi inspirada por Deus, da mesma forma que um cantor hoje pode ser inspirado para compor um louvor. Vejam, são coisas muito, mas muito diferentes. Outro exemplo que a autora dá é a palavra amor. Quando retirado de seu contexto bíblico, torna-se um termo abrangente para tudo que não é conflituoso, que é agradável e afirmativo. Frases como: não devemos exortar ninguém, Deus manda apenas amar as pessoas. Deus quer apenas que amemos as pessoas. Não é bem assim, nós entendemos mal a Bíblia nesses últimos 2000 anos. Esse tipo de frase é comum entre eles. Eles mudam o centro da mensagem do Evangelho. O centro da mensagem do Evangelho muda da redenção em Cristo para a justiça social. Eu não discordo que um dos ensinos bíblicos é que devemos ajudar os pobres e defender os oprimidos. No entanto, a mensagem central do Evangelho é: Jesus morreu por nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou, e assim nos reconciliou com Deus. Os cristãos progressistas tiram a ênfase na expiação de Cristo e colocam como centro do Evangelho a justiça social e as boas obras. Identificar os sinais nem sempre é simples. Às vezes eles são sutis e misturados com muita verdade. O cristianismo progressista é persuasivo e sedutor, mas não passa de uma distorção do Evangelho. Devemos ficar atentos, pois não é raro encontrar algumas dessas ideias entre a membresia da igreja. Finalizo com esse alerta de Paulo: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas.